Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um webcast da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que faz esse webcast diretamente do Latam Retail Show. E quando eu digo diretamente é porque a gente tem um estúdio montado aqui dentro da área Expo deste evento, que é o mais importante evento B2B de varejo de consumo da América Latina e é realizado durante esta semana aqui no mês de setembro no Expo Center Norte em São Paulo. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma. A gente está fazendo essa cobertura especial do Latam tanto aqui no YouTube, no seu agregador de podcasts preferido, quanto nas nossas redes sociais e também, claro, no nosso site, mercadoeconsumo.com.br. E agora a gente vai falar de um assunto que é a digitalização do ponto de venda. Para falar sobre isso, recebo aqui dois convidados no nosso estúdio presencial aqui no Latam Retail Show. O Richard Albanese, CEO da Deled. Bem-vindo, Richard. Obrigada pela presença aqui. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui novamente para falar de tecnologia, falar de digitalização. Então é um assunto que a gente ama e a gente vivencia isso todos os dias. Verdade. A Deled que inclusive está com um stand aqui também. Depois o Richard vai falar um pouquinho mais sobre a participação da Deled fisicamente aqui no evento. E a Rafaela Biamante, gerente executiva de Trade Marketing do grupo JBS Friboi. Bem-vinda, Rafaela. Prazer ter você aqui. Obrigada, o prazer é todo nosso, feliz com o convite, poder dividir um pouquinho de um projeto tão importante para nós, que é o projeto de açougue. Eu vou contar um pouquinho daqui a pouco, em parceria com a Deled. Muito bacana. Então vamos começar justamente falando desse projeto, o que ele significa na prática, e depois eu quero que o Richard complemente dizendo por que a Friboi está saindo na frente aí na comparação com outras marcas com relação a se digitalizar, né? A digitalizar o ponto de venda na prática. A gente tem um projeto que é um projeto, e o desafio, na verdade, é se comunicar com o consumidor numa área fria, né? Então, já é difícil levar fluxo para essa área fria e a carne é um produto tão importante para o varejista, é o que leva fluxo, né, para a loja. Então, a gente vinha conversando e se desafiando de como é que a gente podia fazer essa área ficar mais quente, se aproximar do consumidor. E aí, claro, a tecnologia é o que nos ajuda, é o que deveria nos ajudar, né? E aí, por isso que a gente foi buscar um parceiro. O LED é uma ferramenta hoje de comunicação de tecnologia mais moderna, o que é mais sustentável, né? O que consegue fazer a gente de ter diversos tipos de conteúdo em diversos formatos. E aí a gente sentou junto para desenhar isso, como é que isso ficaria no açougue, né? Então a gente tem dois espaços muito desafiadores dentro do ponto de venda quando se trata de carne, né? Que é o balcão, que ainda é onde tradicionalmente a maioria das pessoas vão buscar comprar carne, né? E então você tem todo o espaço de balcão da carne, a apresentação da frente, o fundo do próprio açougue e os equipamentos de autosserviço, de refrigeração, os modulares de geladeira, né? Então como é que a gente faria toda essa comunicação e levar diversos conteúdos diferentes? Desenhamos junto com a Deled e hoje a gente, em outubro do ano passado, lançamos a primeira loja com LED, né, no Brasil, com um grande varejista parceiro nosso, e iniciamos o projeto, tem sido um sucesso. Então hoje a gente tem equipamentos de LED, painéis, tanto nesses modulares de refrigeração, de autosserviço, como também modulares e equipamentos de LED no balcão de açougue, comunicando todos os nossos claims de prestação de serviço da carne, mais qualidade, mais serviço, mais praticidade. Conseguimos comunicar também promoções, né? Então diversos tipos de conteúdo. É isso que eu ia te perguntar, que formatos são esses que vocês conseguem explorar? Imagino, enfim, que vocês estão aí numa evolução até de pensar que tipo de formato se adequa a cada espaço, né? Exatamente, são comunicações mais rápidas, né? Porque ali você tem um tempo rápido onde você consegue prender a atenção, né, do consumidor. Normalmente ele não fica tanto tempo assim num lugar mais frio. Sim. Mas isso já facilita bastante, né? Os modos tradicionais de comunicar uma promoção. Então ali a gente consegue ter agilidade em trocar essas promoções, chama muito atenção, porque não é comum você ver um açougue com um painel de LED. Então isso traz uma modernidade. Uma sofisticação até, né? Uma sofisticação. E isso ajuda a gente a comunicar essa qualidade, porque de certa forma é isso, o ambiente como um todo. Toda essa comunicação atrativa e a modernidade ajuda a gente a vender que o açougue é um lugar também onde se pode ter uma experiência bacana. Muito legal, né, Richard? E aí queria complementar contigo, primeiro falando um pouco desse histórico de digitalização do varejo que vocês têm acompanhado, né, como fornecedores de soluções e equipamentos, e depois um pouco desse diferencial
que acho que é não só da capilaridade da Friboi, mas do espaço mesmo, como ela comentou, né, de ser um açougue, né, um diferencial muito marcante, né? Primeiro, né, Ana, que quando a gente fala hoje do ponto de venda, é algo que a decisão continua sendo lá. Então a gente acredita muito. Então desse ponto, no ponto de contato, né, e cada vez mais, acho que as marcas, né, como a Rafaela falou, ela está procurando experiência, trazer uma experiência diferente para o consumidor. E aí quando a gente olha o projeto, né, Friboi, e ele é incrível, primeiro que aí estamos falando de duas coisas que eu amo, tá? Churrasco e LED. Então imagina que ele ficou realmente num ponto de contato onde que você não tinha como atrair o teu consumidor Sim. muitas vezes para lá, sendo que o consumidor ele procura, né? Eu brinco que você entra no supermercado, você já quer saber onde é a área de churrasco, e isso aí começou a ser desenvolvida. Antes, né, a gente só tinha o balcão. Aí Verdade, acho que a Friboi, ela se desenvolveu e ela abriu esse campo onde que é a área de churrasco. Aí você já tem lá tudo de churrasco, né? Então, e aí já tá a carne, você já escolhe, aí tem receitas. E aí você imagina você ter o digital, né, através dessa grande experiência de formatos diferentes de painel de LED, você conseguir ter promoções, campanhas. Durante o final de semana, você ter um apelo mais forte para o churrasco. Durante a semana, para o consumo do dia a dia. Porque quando a gente fala de carne, não é só o churrasco, né? Então, o consumo do dia a dia da dona de casa. Então, acho que você consegue comunicar, né? A gente brinca que é o ponto de venda, quando você consegue falar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é o que as marcas esperam. E, com certeza, com essa digitalização, acho que é isso que a Friboi espera, trazer inovação, trazer modernidade, levando a experiência, mas principalmente comunicando no momento certo, no ponto de contato com o seu cliente. E a gente fica super feliz com isso, porque tudo é feito online, remoto, todo esse conteúdo é programado, então é muito legal, acho que é um case aí de muito sucesso e hoje, sem dúvida, o principal case de rollout do Brasil. São 500 lojas, então imagina o seguinte, são 500 pontos de venda. Então nós não estamos falando, né? Então é uma quantidade muito grande, com certeza que nos trouxe um desafio. No primeiro momento, quando a gente teve lá na reunião, eu falei, não, vocês não vão conseguir instalar a gente em 500 lojas, assim. Então a gente está nessa fase aí, né, caminhando para essa instalação das 500 lojas, mas é um desafio muito grande, porque quando você fala em instalar a tecnologia, o ambiente não foi preparado para isso, né? E quando a gente fala da geladeira ou dos ambientes, a gente tem toda uma preparação, desde sinal, de estrutura, estrutural, acesso à loja, e aí realmente o desafio é grande e a gente, como The LED, ficamos super honrados, estamos super felizes com esse projeto aí, fazer parte dessa grande inovação para o varejo. Como é que o varejo como um todo tem feito essa jornada aí de inovação da digitalização do ponto de venda, né? A gente comentava aqui até fora do ar que foi um processo que começou há 4, 5 anos talvez. Enfim, não é tanto tempo assim, né? Sim. Mas como que isso tem evoluído de lá para cá? Eu acho que nós, né? Acho não, né? Tenho certeza. Nós, cada vez mais com o celular, nós somos digitais. Então a gente busca ser digital. E o ponto de venda, ele tem que, né, acompanhar essa tendência de também trazer aquilo que o cliente está buscando na hora certa. E digitalização no ponto de venda foi algo que começou, acho que tímido ainda. Ele foi começando, então, e quem foi fazendo não foram as marcas, e sim as redes. Então Os a rede varejos falou, varejo. mesmo, né? Aí o varejo falou, pô, vou digitalizar, porque eu quero trazer experiência, porque eu quero comunicar. E algum deles, né, a gente, né, falando, talvez a gente fale um pouquinho mais depois de retail media, que eu acho que é um assunto que está na moda. Mas ele começou a pensar assim, como que eu crio, né, essa experiência para o meu consumidor? E aí dentro disso, as marcas começaram a enxergar esse movimento e falaram, opa, e se a gente comunicar no nosso espaço dentro do varejo? Sim. Só que existe aí um limitante, né? Existe, acho que você tem que estar alinhado com o marketing do varejo, você tem que estar alinhado com o trade do varejo, você tem que estar alinhado com o comercial do varejo. Então não é algo que é muito simples de ser feito. E por isso que eu falo que foi um desafio muito grande da Friboi, neste caso desse projeto, porque ela não está falando com uma rede. Então são diversas redes, eu não sei a quantidade, a Rafaela pode depois talvez falar, que ela tem que ter uma negociação com esses três pilares, né? Tanto marketing, quanto trade, quanto comercial. Como que é para vocês ter essa conversa e mostrar esse valor, né, até dessa comunicação dentro dos varejos? Eu acho que esse ponto do LED também é a questão da educação, sabe? Porque cada vez mais o consumidor exigente tem acesso a mais informações e no ponto de venda é onde a gente consegue captar e reverter essa venda para ir para o carrinho, né? Mas o como fazer isso de forma que a gente amplie a cesta dele, faça ele comprar, por exemplo, no caso da carne, não só a picanha para o churrasco, mas a gente mostrar que a gente tem diversos outros cortes e como é que é o preparo disso, né? Então facilitar a vida dele nesse sentido, né? Porque ele já está ali no celular, ele já é digital e ele quer chegar ali no ponto de venda e ter essa facilidade para encontrar.
Hoje o varejista também oferece uma diversidade muito grande de portfólio, então todas as indústrias e categorias têm uma diversidade muito grande e é complexo. Então quando você chega no ponto de venda, você fica perdido, não consegue encontrar Sim. o que você procura, e o LED e a tecnologia vem para nos ajudar a facilitar essa jornada, né, de explicar de forma simples e rápida ali. E educar mesmo o consumidor todas as variedades e possibilidades de consumo, né? Então, através desse argumento com o varejista, a gente foi explicando. A carne é um commodity, tem um desafio ainda maior do que outras categorias que já são mais maduras, né? Então, as pessoas normalmente consomem a carne do dia a dia, os mesmos cortes. Sim. A carne do churrasco, sempre os mesmos cortes. E o nosso portfólio é muito amplo. Então, o varejista também tem interesse em desenvolver essa categoria, em ajudar a gente a crescer essa cesta de compra, né? É muito interessante para ele o açougue e a carne do autosserviço, é um ponto muito delicado de resultado. Então, para ele é extremamente estratégico desenvolver isso conosco. A gente pegou os principais parceiros nossos aí ao redor do Brasil. Como o Richard falou, a gente já escolheu 500 lojas para colocar, é um número bastante relevante, mas a gente tem 2.500 lojas de açougue com uma comunicação diferente, e são mais de 30 redes aí em todo o Brasil. Não é fácil. Que compraram a ideia, né? Compraram a ideia, o Richard falou, a gente tem que comunicar vários públicos ao mesmo tempo, convencer todo mundo, então tem o marketing do varejo, o trade do varejo, o comercial do varejo, conectado com essas nossas áreas também. Mas o varejo, acho que no Brasil tem evoluído também muito e está bem aberto para cada vez mais desenvolver experiências no ponto de venda. Sim, e o Richard citou o exemplo aí de, e você também falou, de ter campanhas apropriadas para cada momento de compra, né? Para a semana, para o fim de semana. Isso por si só já é uma experiência de muito valor, né? Parece algo, uma comunicação simples, mas primeiro, não era possível você diferenciar isso, ou pelo menos não fazer essa mudança de campanha tão rapidamente se você não tivesse um painel ali, né, que você pode mudar remotamente e tudo mais. Isso já permite uma experiência muito válida para o consumidor, né? Eu acho que os varejistas começaram a usar cada vez mais as suas redes sociais, né? Sim, para verdade. poder ir o digital e o e-commerce crescendo. E o legal da gente estar trabalhando isso no ponto de venda é que você faz esse 360. Exato. Então você consegue ter a mesma comunicação naquele final de semana, por exemplo, para alavancar uma determinada promoção, que você está comunicando no digital, você está comunicando no ponto de venda. Então você consegue gerar essa experiência completa para o consumidor. Exato, omnicanal mesmo, né? Inclusive no ponto de venda. Vamos falar um pouquinho de retail media, que é o assunto, talvez, do ano, com inteligência artificial, enfim, né? Talvez sejam os dois temas aí do ano. Define pra gente, por favor, primeiro, o que é o tal do retail media. Eu vou te falar que ele tem várias definições, né? Sim, eu vou falar que ele é um assunto bem complexo, mas eu tenho que trazer ele para a prática, para o nosso negócio, assim, sempre que eu falo do retail media. Pensa que a gente hoje, né, quando a gente avalia o ponto de venda, e a gente tem um supermercado, né? Vou dar um exemplo, vamos pegar aqui os grandes varejistas do Brasil. Ele já tem a ponta dele, ele já faz isso, hoje ele já comunica, ele já vende a ponta de gôndola dele. A diferença é que agora ele consegue, tanto no digital quanto no físico, e ser digital também na loja, até como a Rafaela completou agora. E aí com isso ele gerar campanhas, e em vez de o LED, né, quando a gente fala do digital, não vou falar só LED, porque pode ser outros formatos também, mas ele ser um custo, ele acaba sendo uma grande receita. Então hoje o que vem acontecendo é que os grandes varejistas, eles vão para a indústria buscando essa receita, que é extremamente importante, mas comunicando aquilo que eles também querem. Então desde o marketing atrelado ao trade, né, então dentro da loja, e aí sim, as marcas, né, elas compram, elas, né, já têm esse formato que eu falo que era o jornalzinho, o tabloide, e aí cada vez mais ele vai ser digital. Então hoje o retail media, com certeza, ele é o assunto desse ano, e eu acho que as redes, elas estão entrando muito para o digital e atrelando, né, o que é no mundo físico, que é a loja, junto com o digital, que é a campanha que ele está fazendo online. Sim. Como você vê, Rafaela, o retail media como tendência mesmo, assim? Eu acho que um tema muito recente também, que tem crescido muito, é a questão da sustentabilidade, né? Sim. Então, a gente também acredita que isso reforça a possibilidade da gente fazer trocas, investimentos que são sustentáveis e são práticos. Então, a gente acredita muito que é realmente o futuro e que as pessoas, além do comportamento de já serem digitais, estão o tempo todo consultando no celular, as novas gerações já nascem
né, no celular. Sim. Então, claro, a mídia off, ela talvez vai existir, mas cada vez menos, e por uma questão de tradição mesmo, né, das pessoas entrarem na loja e irem buscar aquele encarte, né, aquele tabloide, mas a gente já vê que tem redes que assumiram o 100% digital, tem funcionado super bem, só tem ganho com isso, então a gente acredita nisso. Em relação à receita do varejo, é um fato, né, ele vai buscar captar, assim como no off ele captava, ele vai levar isso pro digital, e as indústrias vão acatar essa modernidade, essa nova ferramenta, porque para as marcas é a melhor forma de se comunicar e de trabalhar essa educação que a gente conversou há pouco, né? De uma maneira de levar bastante conteúdo e tudo remoto. Então é o futuro mesmo. Exato. Essa questão de levar conteúdo, né? Hoje a gente fala muito de conteúdo, às vezes, para coisas que nem são exatamente conteúdo, mas quando a gente fala de marcas levando conteúdo, é como é que a gente fala? Um oceano azul, né? Grande universo. Grande universo, exatamente, porque tanta coisa você pode comunicar num ponto de venda, né? De iniciativas várias, de rastreabilidade, eu não sei, de histórico mesmo, da produção, né? Enfim, não sei nem se as marcas estão já preparadas para fazer esse conteúdo, né, Richard? A gente, aí falando um pouquinho, a gente entendeu isso e aí a gente começou também a ter essa solução completa, desde o gerenciamento do conteúdo, a adequação e criação do conteúdo, que é realmente um grande desafio. Sim. Né? Você conseguir gerar esses conteúdos de vários formatos. Porque a gente não está falando de um formato 16:9 ali, igual nossa TV. Exato. E aí muitas vezes vamos dizer, a indústria não tem esse conteúdo pronto. Então também é uma demanda e a gente acha que cada vez mais essa questão de conteúdos imersivos, ela vai crescer e vem crescendo bastante. Mas ainda é o início. Por mais que a gente fale, né, a gente está falando de uma realidade hoje do Brasil, e aí a gente está imaginando, e aí é o que eu falo da coragem da Friboi de ir para o Brasil inteiro, mas ainda é um desafio muito grande. O que a gente vive em São Paulo, Rio, nas grandes capitais, não é o que a gente vive, né, em capitais mais distantes. Então, realmente é um crescimento, acho que é um começo, e aí falando um pouquinho do mundo, eu acho que o Brasil, ele é um espelho. Eu falo isso pra gente, nós brasileiros temos orgulho do nosso país e do digital e do que nós estamos fazendo. Então, assim, você vai, né, na NRF, eu estava ontem até com o Gouveia, e ele falou, cara, eu filmei aqui hoje a plenária da Latam e mandei para a NRF. Então, assim, cara, olha o tamanho da nossa plenária, né? Olha o que a gente está vivendo hoje. Então, acho que de conteúdo e também digitalização, o Brasil, ele está aí muito à frente de muitos países do mundo. Verdade, até porque a gente é adepto a inovações, né? A gente gosta de inovar, gosta de experimentar. Exato, somos criativos também, exato. Para a indústria, como que aliás, como essa digitalização ajuda uma indústria a se diferenciar no ponto de venda comparando com outros que estão ali também, né? Que é chamar a atenção do consumidor hoje, diante de tanta oferta, não é tarefa fácil, né? Você tem um painel de LED lindo ali, mostrando uma sofisticação, como a gente comentou, né? Uma modernidade já é algo bacana. E esse conteúdo também, né? Eu acho que vai ser um aprendizado, é uma jornada, a gente tem aprendido cada vez mais, são muitas informações. Sim. Hoje o consumidor tem esse interesse de saber, como você colocou, né, desde a rastreabilidade, principalmente se tratando de carne. Então a gente sabe dessa responsabilidade de contar essa história, porque a gente tem um investimento enorme em estruturas né, toda a compra do boi, que pra gente é algo extremamente relevante, né? Cuidar dessa compra é o produto, nossa matéria-prima é o que vai transformar o nosso produto final em qualidade, né? Sim. E contar essa história diante de um país onde a gente tem muitos empreendedores na área da carne, né? A gente tem realmente, não são grandes frigoríficos, a gente é muito espalhado no Brasil todo, né? Então, o fato da gente ser uma empresa grande, uma indústria grande de carne, tem esse peso e essa responsabilidade da gente contar como é que a gente faz tudo isso, né? Toda essa estrutura. E o consumidor está interessado nisso. Então, como é que a gente conta essa história e, ao mesmo tempo, a gente traz o trabalho das marcas. Então, tem muita coisa para contar. Tem receita, né? Nosso produto permite a gente navegar nesse mundo das receitas, que é maravilhoso, né? As pessoas têm muito interesse, hoje em dia, em cozinhar. A pandemia trouxe muito isso, né? Essa curiosidade das pessoas irem para a cozinha. Então, tem sido um aprendizado. Eu acho que a gente levou o QR Code para embalagem, é uma grande novidade nossa. O QR Code vai levar essa pessoa até nossas páginas digitais, nossas redes sociais, e lá a gente vai ter diversos tipos de conteúdo. E a gente também quer trazer a questão da rastreabilidade, porque a gente entende que é algo importante. Dividir esse espaço com o varejo,
porque a gente pode fazer a 4 mãos, Sim, né? E é total. muito importante a gente estar junto nas promoções, estar junto nos conteúdos. Então, acho que tem, como eu falei, uma grande jornada aí pela frente. A gente tem aprendido, mas tem sido muito rico. E acho que o mais importante de tudo é a gente estar medindo, né? Porque no final das contas a gente tem que mostrar para o varejista que isso faz diferença, que a gente está trazendo mais resultado, né? E para a gente continuar apostando também nessa ferramenta. Então, as lojas hoje, onde a gente tem o LED e toda essa mudança de comunicação nos açougues, a gente cresce aí de 20% a 30% de sell-out no resultado. Ou seja, a gente chama mais pessoas realmente para a área fria, para a área do açougue, para a carne, e a gente aumenta esse carrinho, aumenta o ticket médio do varejista. Exato, bom para a indústria e para o varejo, né? Para finalizar, Richard, queria que você falasse um pouquinho do que vocês trouxeram aqui para o Latam Retail Show, a LED especificamente, que está com um stand próximo aqui ao da gente, super grande também, com várias telas lindas ali. A gente trouxe o que a gente acredita muito, que é a inovação, a gente trouxe impacto, né? A gente vai gerando experiências, a gente acredita muito e vem defendendo o retail media, então a gente tem hoje produtos que vão gerando, né? A gente tem muita coisa com dados para gerar o resultado final. Sim. Então a gente está demonstrando aqui, a gente está com um cubo lá de muitas infinitas possibilidades, mas mostrando para o consumidor, né, e para o varejista, para todos que estão na feira, realmente essas possibilidades que a gente consegue entregar com diferentes produtos e diferentes formatos. Então realmente a solução completa do começo ao fim. Muito bom. Muito bom estar aqui hoje. Muito bacana. Richard, CEO da LED, Rafaela Biamante, gerente executiva de Trade Marketing do grupo JBS Friboi, super obrigada pela presença aqui. Prazer ter vocês. Obrigado a todos. Obrigada a vocês que acompanharam mais esse webcast aqui da Mercado e Consumo, que está fazendo cobertura especial, claro, do Latam Retail Show neste mês de setembro. Fique com a gente, temos mais novidade. O evento termina nesta quinta-feira.